Oi, pessoal, como vão? Com esta apresentação, vamos começar o estudo dos substantivos. Sim, esta apresentação está feita com base na bibliografia de Pasquale Ciproneto e Ulisses Infante, que vocês têm disponibilizada no enlace que está na plataforma. Sim, vamos lá então. Nós vamos dizer que o substantivo é a classe de palavra que nomeia seres. Sim, essa seria uma definição muito geral, mas vamos entender o que queremos dizer quando falamos seres. Sim, não nos estamos referindo somente a seres vivos, a pessoas. Sim, quando dizemos seres, nos estamos referindo a entidades que têm existência própria, sim, ou vamos ver também que há outras entidades que se manifestam em algum outro ser que tem uma existência independente. Eu sei que falado desse modo é bastante complexo de entender, é um conceito muito abstrato, mas depois, quando vejamos a classificação, penso que vai ser mais claro, sim? Então, vamos dizer que o substantivo é a classe de palavra que nomeia seres, e quando dizemos seres, nos estamos referindo a nomes de pessoas, lugares, grupos, instituições, indivíduos, entes da natureza, entes mitológicos, seres imaginários, sim? Então vejamos os exemplos que temos aqui. Como ou que exemplos de substantivos temos para referir-nos a pessoas? O menino, por exemplo, o bebê, o homem, a mulher, o garoto, o rapaz. São todas palavras, são todos substantivos que nomeiam pessoas. Lugares: a praia, a montanha, o rio, o campo. Grupos: a banda, o cardume, a meninada, a mulherada, sim? Indivíduos, quando dizemos indivíduos, aí falamos em indivíduos particulares, sim? Caetano Veloso, Virgínia, Fernanda, Emília, Paula, sim? Instituições: a prefeitura, a universidade, a escola, a polícia, a família. Entidades da natureza: a tormenta, o céu, o sol, a lua, o vento. Entidades de natureza imaginária ou mitológica: a sereia, os anjos, Deus, sim? Bem, vejam como é grande o leque de possibilidades que temos para falar de seres, sim? Então, são todas entidades que têm existência própria, mesmo que sejam seres imaginários como a sereia, os anjos, sim? O Saci Pererê, da mitologia brasileira, sim? Mesmo sendo imaginários, têm uma existência própria, porque podem ser nomeados, e se nomeamos, imaginamos, sim? Também nomeia. Não vamos ficar somente com essa questão dos seres. Os substantivos também podem nomear estados, ações, qualidades, sensações, sentimentos, atitudes. Vejamos aqui com a questão das ações, para não confundir com o verbo, porque sempre falamos verbo, ações. Ahá, mas cuidado, porque o verbo vai falar de ações desenvolvidas por um sujeito. É o trabalho, você trabalha, ele trabalha, nós trabalhamos, vocês, eles, elas trabalham. As ações que os verbos denotam se referem a ações que são desenvolvidas por algumas das pessoas da fala. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas, sim? As ações dos verbos são os verbos conjugados. Podemos identificar alguém ou algo que faz. Aqui são ações que estão nomeando a ação em si mesma, não estão se referindo a alguém, sim? Então temos o trabalho, sim? O trabalho poderia ser também o jogo, o estudo, sim? São ações. Estados: a felicidade, a tristeza,
a saudade, a mágoa, qualidades, a responsabilidade. Vejamos aqui também que qualidades poderíamos pensar em seguida em adjetivos, mas quando dizemos qualidade como substantivo, estamos nomeando a qualidade em si mesma, não estamos referindo-a a nenhum ser, sim? Porque aqui, por exemplo, poderia dizer ela é responsável. Aí seria um adjetivo. Mas aqui, quando eu nomeio a responsabilidade, é um substantivo. Sensações, o frio, o calor, o cansaço, sim? Sentimentos, o carinho, o amor, o afeto, o ódio. Atitudes, a solidariedade, a generosidade. Bem, nós aqui temos uma palavrinha super interessante que é fundamental tê-la em conta para saber se estamos diante de um substantivo. E a palavra que age como determinante do substantivo é o artigo. Sim? Se nós temos dúvidas se a palavra que tenho na frente é um substantivo, é um adjetivo, é um verbo, coloco um artigo. Se eu tenho artigo, não há opção. O que vem depois é substantivo. O trabalho, a felicidade, a responsabilidade, o frio, o carinho, a solidariedade, sim? Vamos falar que os artigos, tanto os definidos quanto os indefinidos, são determinantes de substantivo. Por que falamos nisso? Porque nós vamos encontrar palavras que originalmente não são substantivos e se eu coloco diante um artigo, acabo transformando essa palavra em substantivo. Por exemplo, a palavra cantar, por exemplo, sim? Cantar originalmente é um verbo em infinitivo. E eu posso transformá-lo em um substantivo. Por exemplo, o cantar faz bem à saúde. Em espanhol seria el cantar hace bien a la salud. Sim? Então eu coloco um artigo diante de um verbo e acabo transformando-o em substantivo. É algo que não vamos fazer muito comumente, mas pode acontecer às vezes como recurso em poesias, em literatura, às vezes em alguns provérbios podemos encontrar, sim, mas é interessante ter em conta isso, que nós vamos encontrar alguns termos que são substantivos e às vezes vamos encontrar termos substantivados, é dizer, palavras que pertencem a outras classes, mas quando colocamos artigo na frente, transformamos-as em substantivos. Vamos agora para a classificação. Sim, nós vamos encontrar dentro dos substantivos diferentes tipos, sim, diferentes categorias. Estas categorias, algumas estabelecem-se desde o ponto de vista morfológico e outras estabelecem-se mais de um ponto de vista semântico. O que quero dizer com isso? Quando falo de ponto de vista morfológico, estamos nos referindo à forma que a palavra tem, a sua estrutura. Quando falo do ponto de vista semântico, estou me referindo ao significado, ao sentido. Esta primeira classificação, simples compostos, é morfológica. Por quê? Porque tem a ver com a estrutura do substantivo. Quando nós temos substantivos que têm um único radical, que estão formados por um único radical, vamos dizer que são substantivos simples. Exemplos: a chuva, a flor, a ave, a mesa, o menino. Agora, quando encontramos substantivos que estão formados por pelo menos dois radicais, podem haver demais, sim, vamos falar que são substantivos compostos, sim? O guarda-chuva, o beija-flor. Atenção aqui, ponto super importante. Em português, nós vamos ver que muitas palavras, muitos dos substantivos compostos se escrevem com hífen. Hífen é leão, sim? Guarda, hífen,
guarda-chuva. Nós lemos guarda-chuva, é uma única palavra. Mas também vamos ter substantivos compostos que não levam hífen. E mesmo assim, são substantivos compostos. Por exemplo, café da manhã. A palavra café da manhã, que parecem 3 palavras, na verdade age como uma só. É um substantivo composto. A palavra dia a dia. Fale do seu dia a dia. Sim, é um substantivo composto. Sim. Outra palavra, fim de semana. Sim, substantivo composto. São 3, mas que estão agindo como uma só. Outra classificação, também morfológica, porque tem a ver com a sua estrutura, é esta de primitivos e derivados. Isso aqui é um pouco mais complexo de perceber, sim, porque deveríamos conhecer muito de filologia, isto é, de história da língua, para saber que palavra vem antes e que palavra vem depois. Algumas podemos perceber, sim, algumas é possível perceber que tal palavra vem de tal outra, assim, toda aquela unidade que vocês estudaram com a Letícia, assim, era de morfologia. Então, aí, conhecer esses processos de formação de palavras ajuda para identificar esta classificação aqui. Os substantivos primitivos não provêm de outra palavra, sim? Diríamos que são as primeiras. A árvore, a flor, por exemplo. E dessas palavras, podemos ter substantivos derivados. O arvoredo, o florista. Pensemos em um outro exemplo. O estudo, o estudante. Sim? A análise, o analista. O trabalho, o trabalhador. Sim? E assim poderíamos nomear muitíssimas. A pintura, o pintor, tá? Podemos dizer muitos exemplos de primitivos e derivados. Bem, e agora sim passamos a esta outra classificação que já se relaciona com a questão semântica, com a questão do sentido. Vejamos que esta primeira classificação, desde o ponto de vista semântico, é concretos e abstratos. Atenção aqui que parece isso muito simples, mas não é tão simples assim. Os substantivos concretos nomeiam séries de existência independente, reais ou imaginários. Isso aqui é super importante. De existência independente. É dizer que eu posso visualizar, eu posso imaginar esse ser que é nomeado pelo substantivo concreto. Cidade, homem, pombagira, sereia, anjo. Na minha cabeça eu imagino, sim? Agora, os substantivos abstratos nomeiam estados, qualidades, sentimentos, conceitos cuja existência depende de um ser para se manifestar. O que significa isso? Que eu não vou ter o amor sozinho. Se eu penso no amor, sim, não imagino um ser. Imagino o amor manifestando-se numa situação, manifestando-se numa pessoa, manifestando-se entre a mãe e o filho, manifestando-se entre homem e mulher, manifestando-se entre uma pessoa e seu animal de estimação. A honestidade existe por si só? Não, a honestidade se manifesta como qualidade de uma pessoa. Por exemplo, a beleza. A beleza existe por si só? Não, a beleza se manifesta num olhar, numa paisagem, num quadro, numa música, numa obra de arte qualquer, por exemplo, sim? Então é importante sempre pensar, quando nós vamos identificar, que o substantivo abstrato sempre vai estar ligado a outro ser, sim? Porque se manifesta através de outros seres. Outra classificação também semântica é a classificação substantivos comuns, substantivos próprios. Os comuns
nomeiam qualquer indivíduo de uma espécie, sim? É dizer, é um nome geral. A cidade pode ser qualquer uma. O homem pode ser qualquer um. O rio pode ser qualquer um. Agora, os próprios vão nomear um indivíduo em particular. O substantivo próprio particulariza. Não é qualquer cidade, é Rio de Janeiro, é Gualeguaychú, é Concepción del Uruguai. Não é qualquer homem, é Caetano Veloso, é Chico Buarque, é Lula da Silva. Não é qualquer rio, é o rio Amazonas, o Uruguai. Então, substantivo comum nomeia uma entidade qualquer. Substantivo próprio particulariza. Finalmente, temos aqui a última classificação que não se contrapõe com outra, ou poderíamos dizer substantivo individual, substantivo coletivo, sim? O coletivo vai nomear um grupo de seres de uma mesma espécie. E é importante destacar que os coletivos transmitem ideia de pluralidade estando em singular. Falo isso porque é muito comum que os estudantes vejam a palavra músicos. Se eu leio músicos, digo, são muitos, é um coletivo. Não. Músicos não é um coletivo. Músicos é o plural de músico. O que é importante perceber do coletivo é que, estando em singular, ele nomeia um grupo. Sim? Se eu falo a banda em singular, eu não imagino um único músico, eu imagino vários. Imagino o cantor, o baterista, o guitarrista, sim? Imagino vários. Se eu falo a biblioteca, imagino muitíssimos livros. O cardume, muitos peixes. O exército, muitos soldados. A antologia, muitos poemas. Sim? Então, sempre lembrem que o coletivo, mesmo estando em singular, vai referir-se a um conjunto, sim? A um grupo. Dá uma ideia de pluralidade, mesmo estando em singular, sim? Bem, por enquanto, até aqui a classificação. Agora vamos continuar com as flexões do substantivo.